Bom dia a todos. Primeiro quero agradecer o convite, né? O seu Hugo de Cambé, sempre que alguém chegava com um problema com ele, oferecia trabalho, né? Então, a oportunidade de trabalho sempre é uma grande oportunidade de aprendizado para todos nós. Vamos falar um pouquinho sobre ponto de vista. Ponto de vista, ele está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec traz uma reflexão bem interessante. E acho que nada como a maternidade ou a paternidade para mudar o nosso ponto de vista sobre as coisas, né? Sempre que eu vejo alguém passando por esse processo ali, eu falo, eu tenho 3 filhos, eu falo, sua vida vai mudar tanto que você nem imagina. E a pessoa fala, não, vai mudar sim, mas muitas coisas vão se manter. E a pessoa, depois que começa realmente a entrar nessa vida ali, ela fala, mudou muito mais do que eu poderia imaginar, né? Mas vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Pensem numa viagem que vocês gostariam de fazer. Sabe aquela viagem que você sempre sonhou em fazer? Seja para a praia, para um país diferente, com as pessoas que você gostaria de fazer. E quando a gente tem essas ideias, a gente começa a planejar, né? Quem você levaria, aonde você iria visitar, como você visitaria esse lugar. E a gente cria toda uma expectativa para isso, todo um planejamento para isso. E aí quando a gente chega nessa viagem, de repente as coisas não acontecem exatamente como a gente imaginava. Tem uma criança que fica chorando às vezes do lado no seu banco no avião, ou então tem uma pessoa atrás que fica batendo na sua poltrona e te incomoda. Mas aí você pensa, não, tudo bem, é uma viagem. Eu planejei e sonhei tanto com isso. O que são 15 dias, 30 dias? É só o avião aqui, algumas horas, logo isso passa. E você não deixa perder o ânimo. E aí você chega no seu destino e aquela pessoa que você achou que ia te acompanhar nos passeios e curtir começa a não gostar tanto do passeio como você está gostando. Aquele museu que você gostaria de dizer, eu adoro visitar museu. Eu vou lá, meus filhos ficam assim com um bico daquele. Ai, vamos logo, embora logo daqui. E as coisas vão acontecendo e você acaba se frustrando. Só que você sabe que logo isso acaba. E quando você retorna para o seu lar, você começa a lembrar daquilo e tudo vira graça. Aí vira motivo de piada nos encontros de família, com os amigos. Fala, rapaz, paguei caro uma passagem para pegar na primeira classe e a aeromoça me tratou mal, tinha uma criança assim, assado, e tudo vira graça depois que passa. A nossa vida é mais ou menos assim. Nós desejamos muito estar aqui. Nós planejamos cada coisa em nossa vida. Quem viria com a gente, quem estaria aqui, quem iria embora mais cedo, quem chegaria depois. Foi tudo planejado. Só que a gente esquece que essa nossa encarnação é só um trecho da nossa vida, um trecho muito curto. Quantas encarnações nós já tivemos? Eu imagino que eu devo ter tido muitas, assim, porque eu estou muito longe ainda de estar bom. Eu estou muito longe de sentir aquele amor de mãe por um filho. Eu amo meus filhos, é claro, mas eu percebo que o amor de mãe é diferente. Talvez eu precise ainda vir como mãe algumas vezes ali para conseguir aprender isso. E quando Jesus fala que meu reino não é deste mundo, ele está nos trazendo isso. Olha, nós estamos aqui passando por tudo isso, mas aqui não é a nossa pátria final. Aqui é só uma viagem, é só uma experiência, uma chance de aprendizado que você está tendo. E você vai retornar para a pátria espiritual para poder seguir com a sua vida. No livro A Caminho da Luz,
de 1939, do Chico Xavier, psicografia do Chico, né, ditado por Emmanuel, ele traz uma informação para a gente muito interessante. Ele diz que quem rege todo o nosso sistema, os gerentes, né, podemos chamar assim, é um grupo de espíritos puros. E esses espíritos puros se reuniram, até onde é conhecido, 2 vezes perto do nosso planeta. Na primeira vez que eles se reuniram, foi quando eles definiram que Jesus seria o nosso governador. Então, a partir dali, Jesus começa a cuidar do nosso planeta, do que seria o nosso planeta. E a segunda vez que eles se reuniram foi quando decidiram pela vinda do Mestre para o planeta Terra, para sua encarnação. Lá nesse livro, ele diz o seguinte, que a Terra era um laboratório de matérias ignescentes. O conflito das forças telúricas e das energias físico-químicas opera as grandiosas construções do teatro da vida. Quando Jesus retira a nebulosa da Terra, do Sol, e começa a moldar tudo aquilo, isso aqui era um grande inferno, na versão bíblica, né? Fogo, terremotos, não existia vida aqui ainda. Mas Jesus foi moldando isso e foi preparando tudo isso. Para que ele preparou tudo isso? E ele continua. Para examinar sua qualidade e possibilidade na edificação da nova escola de seres. Então Jesus trabalhou todo o nosso planeta, preparou tudo isso para isso aqui ser uma escola de espíritos. O planeta Terra, ele tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E em 99% do tempo da existência dele, nós, né, a nossa raça humana, não esteve presente aqui. Imaginem que a história da Terra seria dividida em 24 horas. O ser humano só surgiu na Terra na hora 23 aos 59 minutos. Nós estamos há pouquíssimos tempo aqui. Todo esse tempo anterior foi de preparação para que nós pudéssemos estar aqui hoje tendo essa experiência. É claro que nesse pouco tempo que o ser humano está na Terra, ele fez grandes transformações no planeta. A gente sabe que boa parte delas não foram boas. Usando de forma sem pensar os seus recursos naturais. E isso vai ter uma consequência para nós. A gente vai colher o que nós plantamos. Mas uma escola, a gente quando vai estudar, nós temos séries. Quando uma criança consegue fazer um círculo, ela consegue fechar o círculo, quer dizer que ela está pronta para ser alfabetizada. Ela já tem o suficiente de conhecimentos para ser alfabetizada. E o ser humano também tem marcos. Então nós recebemos aqui as mensagens através de... Nós recebemos os 10 mandamentos que traziam para a gente leis morais. Quando a gente pensa lá atrás, né, em Moisés ainda, olho por olho, dente por dente, a gente fala, nossa, isso não podia ser coisa de Deus, não pode ser uma mensagem do Cristo. Mas se nós pegarmos o ser humano daquela época, era uma mensagem muito avançada, porque as pessoas sofriam qualquer tipo de desgosto e retribuíam com uma proporção muito maior. Então ele traz uma lei e fala, olha, então se você foi roubado, você vai só poder pegar de volta o que foi te roubado. Você não vai poder matar a pessoa. Essa é a lei. Para a época, foi um grande avanço. Hoje, isso é bárbaro.
Mas para a época, então o ser humano vem aos poucos se melhorando e evoluindo. Não é assim? Na escola a gente aprende primeiro os números, as letras, aí de repente começa a gramática, multiplicação, divisão, fração, potenciação. Quando vê, está em equação de segundo grau. A gente também, a gente foi aprendendo aos poucos. E cada vez que a gente aprende um pouco, a nossa forma de encarar as situações vai mudando também. Então nós somos uma metamorfose ambulante, né? Como já dizia a música. A gente vai mudando. O nosso ponto de vista sobre as situações vai mudando. E cada vez a gente vai tendo um mundo melhor. Cada vez nós vamos nos tornando melhores. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: uns espíritos foram criados bons e outros maus? Eu gosto muito das perguntas de Kardec, porque às vezes a pergunta, você ficar pensando só na pergunta, antes de ler a resposta, né, você pensa como ele foi raciocinando para chegar naquilo. Porque a gente vê quanta gente ruim no mundo que faz coisas que não, a gente sequer consegue acreditar. Então, não é possível que essa pessoa foi criada assim como as outras. Jesus, então, há 4,5 bilhões de anos, já era um espírito puro, cuidava de tudo isso, e eu estou aqui ainda. Quer dizer, será que Deus realmente é justo nisso? E ele explica para a gente que não. Que é justo sim. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então todos partem do mesmo princípio. Simples e ignorantes. Isso é, sem conhecimento, sem saber. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam, submissos, essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só a suportam, murmurando. Esse sou eu, com certeza. Eu estou nessa fase ainda. E assim... Pois é, não, eu sei que vocês não, vocês já são mais evoluídos. E assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. A gente está na viagem e esquece que isso aqui é uma viagem. E a gente começa a fazer a tempestade em copo d'água. Quantas vezes a gente começa a ficar bravo com uma coisa, se irrita e não sei o que lá, e depois você pensa, nossa, sério que eu fiz isso? Minha mãe conta uma história, né, já que é o Dia das Mães, diz que eu era muito pequeno e um dia passou um caminhão vendendo gás. E eu queria porque queria comprar o gás. E diz que fiz uma mãe, eu chorei, não sei o que lá. E ela me colocou no quarto lá para eu pensar. Depois de um tempo ela foi no quarto, eu estava brincando sozinho. Aí ela falou, tá, mas calma, parou de chorar? Daí diz que eu perguntei para ela, por que eu estava chorando mesmo? E às vezes a gente é assim, a gente briga por uma coisa que a gente nem dá valor, nem sabe o porquê que a gente quer. E toda vez que a gente se afasta das leis de Deus, o ser humano sofre. O ser humano se afasta da felicidade. E a dor, como uma boa professora, ela vem nos mostrar o caminho correto e nos mostrar para onde nós devemos ir. Quando Jesus veio trazer a sua lei, ou seus ensinamentos de amor, ele sempre disse para amarmos o próximo como nós mesmos. Só que a gente ainda não aprendeu a se amar. Esse é o problema, né? Mas a mensagem dele sempre foi de amor. Quando os cristãos primitivos começaram a pregar a sua fé e exercer a sua fé, os romanos, que dominavam o mundo naquele período, matavam os cristãos, torturavam, como eles bem entendiam. Jesus nunca disse para revidar. Jesus nunca falou para criar uma milícia e se defender dos romanos. Ame o próximo, perdoe.
Cadê os romanos? Sumiram. E os cristãos? E a mensagem do Mestre? Está espalhada por todo o planeta. Porque o amor é muito mais forte do que qualquer violência. Quando a gente aceita isso, ocorre uma transformação na nossa vida. E eu falo como alguém que erra tanto, e muitas vezes eu me pego com pequenos gestos, pequenas sensações desse amor, e vejo, analisando a minha vida, como eu fui errado, e como eu poderia ter feito diferente, muito melhor. Mas acho que isso é um primeiro passo de perceber, né, os nossos erros. O cristianismo, ele sofreu perseguições durante muitos anos. Tem alguns livros do Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, que mostram essas perseguições. São muito interessantes da gente entender. E se perguntar onde eu estava naquela época. Eu com certeza estava perseguindo os cristãos naquela época. Só no ano, por volta do ano 300 depois de Cristo, é que o cristianismo passa a ser aceito como a religião oficial do Império Romano. E sabem quem fez isso acontecer? Uma mãe. A mãe de Constantino, cristã, chega para o seu filho imperador e pede para que ele pare de perseguir os cristãos. Como ele não podia perseguir a mãe, né, ele torna a religião cristã a religião oficial do Império Romano. Só que aí a gente entende por que os cristãos passaram a perseguir os outros. Porque eram aqueles que perseguiam os cristãos, que viraram cristãos, obrigados, e agora falaram: quem não for cristão, mata, prende, tortura. E o cristianismo foi mudando tanto, mas tanto, que chegou um momento em que falar de amor, falar de Jesus, era proibido. E eles foram tirando a essência do conhecimento que o Mestre deixou. É claro que o Mestre, na sua eterna bondade, mandava missionários para cá para nos relembrar das suas palavras. Só que então vieram as guerras santas, onde os cristãos falaram: não, nós temos que levar a palavra do Mestre para todos, mesmo que fosse à força. As cruzadas duraram 200 anos, perseguindo e matando outros povos que não queriam ser cristãos. E quantas guerras nós temos ainda hoje, por motivos religiosos? A Santa Inquisição, que perseguia todos aqueles que pensavam diferente, agiam diferente. Não sei se vocês sabem mais o processo de Galileu Galilei, por ter falado que a Terra não era o centro do universo, né, o centro da nossa galáxia. Só foi arquivado agora, em 1980, pelo Papa João Paulo II. Até então ficou aberto o processo do Galileu. Então parece que é muito longe as coisas, mas é muito recente. E a Igreja Católica, apesar de ter cometido muitos equívocos, e muito provavelmente nós estávamos lá, nesses que também se equivocaram, ela fez algo que foi primordial, que hoje, pelo menos no Ocidente, todos conhecem a palavra do Cristo. Os jesuítas saíram para levar essa mensagem. No Oriente é diferente, mas no Ocidente, boa parte das pessoas conhecem. Então, apesar dos seus equívocos, teve coisas boas. E aquela igreja de antigamente não tem nada a ver com a igreja de hoje, é completamente diferente, né? Nós temos que entender isso também. Só que aquela igreja do passado, que nós provavelmente fazíamos parte, causou grandes traumas na humanidade. Começou a ter cisão dentro dos cristãos. Começaram a surgir os protestantes. E eu acho que a noite de São Bartolomeu, não sei se todos conhecem,
é um fato marcante, que mostra como nós nos perdemos. Essa pintura é de um francês chamado François Dubois. E a noite de São Bartolomeu ocorreu entre o dia 23 e 24 de agosto de 1572. O que acontecia? A rainha queria ter mais poder. Eles, católicos, falavam, não, vamos casar com um duque que era protestante. Acordaram todo o casamento, tudo preparado para a festa. Os huguenotes, né, foram então para Paris para se reunir para a festa de casamento. Ocorre que surge um boato que os protestantes queriam tomar o poder em Paris. Lembrando que naquela época era o absolutismo, então o rei era o enviado de Deus. E eles querem tomar o poder, segundo esse boato. Uma fake news, hoje em dia. Imagino que os grupos de WhatsApp bombando naquela hora, influenciador digital mandando mensagem, postando coisas na internet, falando. Só que chega ao ponto de uma pressão tão grande que eles tomam uma atitude quase impensável. Forma-se uma milícia popular e eles resolvem matar todos os protestantes. Então, do dia 23 para o dia 24 de agosto de 1572, a população em Paris aproximada era de 500 mil habitantes. Eles mataram cerca de 30 mil pessoas nessas 24 horas. O calvinismo quase foi extinto da França. Diz que você saía na rua de Paris, você encontrava corpo e vestígios dessa matança por todos os lados. Existem 2 livros que falam sobre essa noite, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, que é a Rainha Margot e a Noite de São Bartolomeu. Eles tratam um pouco dessa noite. O duque não foi morto porque ele se escondeu dentro do guarda-roupa da princesa. Ele, por livre e espontânea vontade, tornou-se católico e eles casaram. E como age a mão de Deus? Apesar do casamento, eles não tiveram filhos. Ele acaba se separando da princesa, ele agora rei, casa-se com outra esposa, tem filhos e esses filhos passam a governar a França. Então a gente percebe que mesmo que a gente tente fazer de tudo, espernear, é a vontade de Deus que vai seguir em nossa vida. A noite de São Bartolomeu, eu acho que ela é tão marcante porque mostra essa revolta das pessoas. Porque até então, você falar numa guerra santa, era o ser humano católico contra o ser humano muçulmano, que queria falar, não, ele está errado, eu quero mostrar o caminho correto para ele. Mas aqui não. Aqui está falando de cristão com cristão, que todos pregam o amor. Cadê esse amor? A questão 120 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Olha que coisa, né? Será que todo mundo tem que ser mal? E os espíritos respondem: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Todo o planejamento do nosso mundo não previa o mal. Então por que Deus não tirou o mal? Porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E se nós queremos ser maus, Ele deixa que sejamos. E Ele aproveita essas oportunidades
para nos dar uma lição, para mostrar, para dar novas oportunidades. No livro Brasil, Pátria do Evangelho, ele diz que os negros africanos tinham que vir para o Brasil para ajudar no desenvolvimento do nosso país, porque eles tinham conhecimentos que era necessário para o Brasil se desenvolver. Mas não tinha que existir a escravidão. Quando começa a escravidão a aumentar, Ismael, que é o responsável por cuidar do nosso planeta, ele vai até Jesus e fala para Jesus: eu não sei o que fazer. Eles querem ficar com isso, querem explorar os seus irmãos dessa forma. E Jesus fala para ele: então vá até as regiões mais escuras e convide aqueles irmãos que sofrem para essa oportunidade redentora. A escravidão não tinha que existir. Mas já que ela existiu, então que ela sirva para auxiliar aqueles irmãos que ainda vivem dessa forma, que ainda precisam passar por essas dores para se libertar. Então a maldade está no ser humano. E aqueles que não foram tocados pelo bem, infelizmente em breve vão ser convidados a se retirar do nosso planeta. E eles vão ser levados para um outro planeta. E lá, apesar de toda a maldade deles, vão ser grandes espíritos. Vão ficar pouco tempo lá, coisa de uns 15, 20 mil anos, né? Num planeta onde ainda não existe internet, não tem geladeira, não tem supermufato, tá? Vai ter que caçar. E lá, eles vão inventar a roda, vão colocar sal na comida. Eu falei que se eu for para lá, eu quero inventar a pipoca. Eu acho assim uma invenção sensacional. Então você vê que na bondade de Deus, mesmo aqueles que ainda insistem no mal, recebem uma oportunidade de fazer o bem. Porque são espíritos embrutecidos, são. Mas aonde eles vão, o sistema é mais bruto ainda. E eles vão ser os bonzinhos lá. Vão ajudar a evoluir aquele planeta. Vão ser os cristãos primitivos. Vão trazer uma mensagem de luz. Kardec, e essa mensagem tem só 161 anos, né? Ele diz que, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Então, só o fato de duvidar. Eu sou espírita desde que nasci, né? Meus pais são espíritas, já nasci no lar espírita, frequentando o centro espírita desde pequenininho, sopão. Eu falei, é porque não era para eu fugir. Ou seja, falaram, não, dessa vez você não vai conseguir escapar, você vai aprender alguma coisa de útil dessa vez. Porque olha o que Kardec diz, pelo simples fato de duvidar. Quantas vezes a gente tem dúvidas sobre as coisas da nossa vida, mas só pelo simples fato de duvidar, nós abandonamos e focamos nessa vida atual, nessa viagem. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Torna-se qual a criança que chora pelo botijão de gás que quer comprar e não comprou. Quando meu filho era pequeno, eu falei para ele, então vou te dar um brinquedo depois. Não, eu quero menos, mas agora. Não, mas depois a gente dá um negócio muito melhor. Não, eu quero agora. E é isso que Kardec diz pra gente.
que nós não conseguimos olhar o amanhã. Baixamos a cabeça e olhamos só para o nosso umbigo. Pensamos só no agora. Quando conseguirmos levantar a cabeça e olhar todo o caminho que temos pela frente, todas as possibilidades que temos, nossa vida vai ser completamente diferente. O mundo hoje vive o materialismo. O materialismo domina todo o nosso planeta. O Brasil ainda é um lugar privilegiado, apesar de muitos acharem ao contrário, porque nós temos uma religiosidade muito forte. O trabalho feito por Jesus e Ismael para trazer povos de todo o planeta para cá, como os africanos que trouxeram a sua religião muito forte. E nós só temos uma familiaridade hoje com mediunidade, com o mundo dos espíritos, porque os africanos já tinham isso arraigado a eles. Onde não teve essa influência dos povos africanos, isso não é tão comum. Mas o materialismo domina. Hoje nós temos falsos profetas espalhados. As pessoas pregam coisas ruins e ganham views, ganham likes, seguidores. Hoje o mundo valoriza quem fala mais alto, quem fala primeiro, quem grita. A internet tem milhões de coisas boas. Se você entrar aqui no site do Meimei, quantas palestras maravilhosas tem lá. Essa casa que tem grandes palestrantes. Se você entrar na Federação Espírita, quantas coisas boas, estudos. Mas a gente vai entrar onde? No TikTok. TikTok, vidinho curto, rapidinho. Só que toda a nossa história produziu hoje esses seres humanos que têm medo da religião. Porque lá atrás podem ter sido queimados em uma fogueira, decapitados, perseguidos. Tanto é que a ciência fala, não, ciência é uma coisa, religião é outra. Ciência não pode se misturar com religião. Por medo. Eles fogem. Só que as pessoas querem tanto, mas querem tanto uma religião, querem tanto ter uma fé, que eles acreditam em qualquer youtuber que aparece falando algumas coisas bonitinhas. Porque eles querem acreditar em alguma coisa. As bruxas de antigamente, que eram médiums, e que se refugiavam na floresta para conseguirem ter uma vida mais ou menos aceitável, hoje nós temos as bruxas modernas, as wiccas, que se reúnem na floresta para abraçar a árvore, para vivenciar aquela experiência da natureza. Não, mas não é religião. Eu não sou cristão, eu não sou espírita. Por quê? Por medo. Mas as pessoas estão sedentas para receber isso, para ter esse contato novamente. Kardec nos diz que a ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. Uma fé inabalável. Vocês já imaginaram isso? Uma fé que nada do que aconteça na sua vida vai tirar o seu foco. No livro Brasil, Pátria do Evangelho, ele diz que os espíritos que vieram como escravos, não todos, é claro, mas alguns, vieram para testar e para provar, para se recuperar. E muitos não aceitavam e se revoltavam. Eu tenho certeza que eu estava entre esses. Iam lá e matavam o seu capataz, matavam o dono da fazenda.
É claro que nenhum ser humano deveria ter passado por aquilo, não estou fazendo apologia a isso. Mas eles estavam recebendo uma oportunidade de se resignar e pagar pelo que fizeram. Porque muitos deles eram senhores feudais na Europa e fizeram coisas piores das quais estavam passando. Quando a gente conseguir ter essa fé, que Jesus nos diz que é um grão de mostarda, nós vamos modificar todo o nosso pensamento. O mundo materialista criou uma multidão de zumbis. Quantas pessoas vocês conhecem que precisam de remédio para dormir, remédio para controlar a ansiedade? Não estou falando para parar de tomar o remédio, mas essas pessoas, muitas vezes, sem esse remédio, não conseguem viver. Elas são praticamente riscadas do livro da vida. Eles não conseguem ter prazer na vida, não conseguem perceber uma nova oportunidade que estão tendo. E essa é uma das marcas da transição do mundo. A loucura tomaria proporções nunca vistas antes. Eu já li o livro do Evangelho diversas vezes. Acho que só fazendo o Evangelho no lar umas 4 ou 5 vezes. E eu confesso que eu nunca tinha reparado nesse trecho como eu reparei preparando a palestra. Porque quando você fala numa fé inabalável, ela muda a sua vida. Eu fiz essa palestra pensando em mim, nas coisas pelas quais eu passo na minha vida, no meu dia a dia. E eu fiz ela para que eu pudesse mudar o meu olhar. Eu espero que ela faça algum sentido para vocês também. Que possa fazer com que vocês possam refletir sobre as situações que vocês passam, sobre o dia a dia de vocês. Eu agradeço a oportunidade novamente de poder falar, de expor um pouquinho do que eu estudei para tentar me melhorar. Desce.